Esses dias eu recebi uma mensagem de um rapaz, um professor de yoga, que me pareceu um pouco incomodado em relação a algumas colocações que eu fiz em alguns vídeos, que eu tenho feito em alguns vídeos, a respeito da importância de, não de resgatar a tradição, mas no sentido de manter a tradição viva e de colocá-la, mantê-la sempre acima de tudo o que se produziu modernamente, né, principalmente a partir do século XIX. Esse rapaz, curiosamente, ele se referia a esse entendimento moderno a respeito do yoga como uma evolução, né? Então, por exemplo, o que Krishnamacharya fez com o yoga teria sido uma evolução, assim como o que os seus discípulos, né, o Iyengar, o Pattabhi Jois, né, teria sido evolução do yoga. O que Dhirendra Brahmachari fez, né, ao propor Sukshma Vyayama, o Sukshma Vyayama do Dhirendra Brahmachari, e também as metodologias que ele próprio criou, teriam sido também evoluções. E o mais curioso é que esse rapaz fazia essa crítica, né, no sentido de que esses desenvolvimentos modernos eles precisavam ser valorizados e até respeitados, fazendo referência, por exemplo, ao que foi proposto nas escrituras tardias do Hatha Yoga como yogas muito lentos, muito levinhos, enfim, que não atendiam às demandas que já se colocavam ali pela sociedade, pelo mundo. Então, consequentemente, era necessário que o yoga evoluísse. E essa evolução se deu basicamente por meio dos professores modernos de yoga, entre aspas. Eu uso aspas aqui porque, como eu vou explicar ao longo deste vídeo, nada do que foi produzido modernamente com o nome de yoga é realmente yoga. Tá? Eu sei que isso pode parecer exagerado, bastante radical de minha parte, mas quase todo o raciocínio que eu vou apresentar aqui neste vídeo, ele se baseia na ideia de que nada do que foi produzido modernamente pode ser efetivamente chamado de yoga. Eu sei que isso sempre vai parecer radical, isso sempre vai parecer exagerado, mas a verdade é essa. Nada do que foi produzido modernamente com o nome de yoga é realmente yoga. Por que eu digo isso? Porque todas essas criações surgiram, né, foram produzidas a partir não de um entendimento aprofundado a respeito da tradição, não foram produzidas por natas, né, por monges natas, né, por mestres tântricos, não foram produzidas por mestres autênticos, ou seja, pessoas que efetivamente estavam inseridas, integradas às tradições de yoga, às verdadeiras tradições de yoga, mas foram produzidas por instrutores, por pessoas que tinham interesses os mais variados e que nem sempre era um interesse no yoga, mas um interesse em aspectos do yoga. E que viram, em alguns desses aspectos, um meio de obter sucesso financeiro e comercial, sucesso, enfim, autoridade entre leigos, influência política às vezes. Ou seja, nada disso se constitui, nada disso constitui realmente uma evolução do yoga. Digo isso também porque
É muito engraçado, se a gente for pensar bem, é muito engraçado associar o verbo evolução à palavra tradição. Toda tradição, por definição, é uma perpetuação de algo que, de uma certa forma, nasceu pronto. De alguma coisa que foi revelada a este mundo por alguns mestres ou por um mestre que já veio pronto para este mundo. Como é que você pega isso, que foi uma verdade revelada, uma verdade profunda, e propõe que isso evolua? Isso não faz o menor sentido. Primeiro, porque é contraditório. Então, se você traz uma verdade para este mundo, se você traz uma revelação para este mundo, se você estabelece um fato, um conjunto de conhecimentos que vai constituir uma tradição, isso já está pronto, já está fechado. Não faz sentido você pensar em pegar esta coisa que chegou pronta a este mundo e dizer, olha, eu vou transformá-la para melhor. Eu vou fazer esta coisa evoluir. É mais ou menos como pegar a Bíblia e querer reescrever porque você acha que a Bíblia não é lá aquelas coisas. Não, isso é o livro sagrado para várias religiões, né? Então, um livro sagrado que veio pronto, é a palavra de Deus, né? Isso para quem segue as religiões bíblicas, né? As religiões muitas religiões ocidentais que têm a Bíblia como livro sagrado, é a palavra de Deus. Como é que você vai fazer a palavra de Deus evoluir? Como é que você vai melhorar a palavra de Deus? Como é que você vai refinar ou atualizar a palavra de Deus? Isso não existe. Isso vale também para o yoga. A própria tradição ensina que o yoga foi trazido a este mundo pelo deus Shiva. Então, existe uma explicação mitológica, uma explicação histórica, que já denota um altíssimo grau de perfeição desse algo chamado yoga. Os monges natas explicam, né, os tântricos explicam que isso depois foi transmitido para Matsyendranath, que depois transmitiu para Gorakshanath, que fundou a tradição conhecida como Nata Sampradaya ou Siddha Siddhanta Tantra e que depois espalhou o yoga pelo mundo. Como é que você faz isso evoluir? Resposta: você não faz. O que é perfeito não evolui. O que é perfeito não precisa de evolução. O que é perfeito, se você acha que precisa evoluir, se você acha que precisa ser transformado para atender as demandas de pessoas que não têm interesse numa tradição, então você não está entendendo tudo a respeito dessa tradição. O que é necessário, de verdade, não é transformar ou fazer essa tradição evoluir. O que é necessário é você ampliar o seu entendimento a respeito dessa tradição. Esse rapaz que veio conversar comigo e que se mostrou ali um pouco contrariado aí quando eu falei dessa forma a respeito da tradição e dos sistemas modernos, ele me deixou claro que ele não sabe o que é tradição, porque uma das coisas que ele falou é que o Hatha Yoga Pradipika, né, que é uma escritura tardia, né, uma das últimas escrituras aí do Hatha Yoga, não era uma escritura muito boa, né, por uma série de motivos lá que não vem ao caso agora. Ele não entende o que é tradição, ele não entende o que é a tradição do Hatha Yoga, ele não entende o que é a tradição do Siddha Siddhanta Tantra que deu origem ao Hatha Yoga, porque ele se pauta numa escritura que realmente não é importante. Ou pelo menos tem muito menos importância do que a maioria das escrituras tântricas. Os Hatha Yogis não estudam Hatha Yoga Pradipika. Não estudam do jeito que o Ocidente imagina.
Para nós, o Hatha Yoga Pradipika é muito popular, é muito conhecido, né? Pelo menos quem avança um pouquinho, começa a ler sobre o assunto, vai pegar o Hatha Yoga Pradipika logo depois de pegar os Yoga Sutras. Mas, tradicionalmente, o Hatha Yoga Pradipika é uma escritura, digamos, de importância menor. Tem lá algumas explicações técnicas, mas não é tão importante assim quanto parece. Ou seja, esse rapaz que veio conversar comigo, ele não sabe o que é tradição. Ele não apenas não sabe o que é tradição, como ele também não sabe o que é tradição, a tradição do yoga, ou as tradições do yoga, ou a tradição do Hatha Yoga. Ele não sabe nada disso. E mesmo sem saber essas coisas todas, na concepção dele, isso precisa evoluir. Isso precisou evoluir e precisou vir pessoas como Krishnamacharya, como Dhirendra Brahmachari, e propor inovações. E aí, quando a gente de fato começa a olhar com atenção que inovações são essas e em que medida essas inovações significaram evolução de uma tradição, a gente vai perceber que não tem nada disso ali. O que Krishnamacharya fez foi ginasticalizar alguns elementos técnicos que vieram lá do Hatha Yoga. Então ele pega a base de Vinyasa, que existia lá desde o século XVIII, XVII mais ou menos, né? Acho que na virada do XVII para o XVIII. Ele pega a base de Vinyasa, ele pega as posturas do Hatha Yoga, os asanas no caso, dilui isso tudo, mistura isso tudo e cria o sistema dele. Ele não inventou Vinyasa, ele não inventou asana. Ele pega essas coisas, né, coloca ali num cadinho, faz uma mistureba e cria o sistema dele com a finalidade expressa de criar uma prática interessante para crianças e adolescentes. Pega lá a história do Krishnamacharya no Palácio de Mysore, ou Mysore, como muitas pessoas pronunciam, né? Foi isso que ele fez. Ele criou um sistema de ginástica para crianças e adolescentes, inspirado inclusive na ginástica, pegando elementos da ginástica militar indiana, pegando elementos do Malakambh, que é aquele pole dance, né, entre aspas, que os indianos faziam como ginástica, fazem até hoje, né? Se vocês pesquisarem Malakambh, joga no seu buscador favorito de imagens, vocês vão encontrar imagens, né, de pessoas penduradas ali em postes de madeira, fazendo poses, que tem muita semelhança com algumas poses que foram extraídas, né, do Hatha Yoga. É um sistema de ginástica. À medida que isso foi se tornando popular, né, na Índia, e de fato o Krishnamacharya ele desenvolveu um êxito muito grande com esse sistema que ele criou, isso vai se popularizando não apenas ali no Palácio de Mysore, na família real, né, do Rajá, mas também entre, né, pessoas ali da região, né, cada vez mais interessadas. Isso foi se disseminando, foi se espalhando. O Krishnamacharya foi ganhando fama, né, e dinheiro, evidentemente. É claro que não poderia ficar só nisso. E se ele bebeu em fontes que eram legítimas, né, do yoga, era necessário agregar uma narrativa que validasse essa origem. Porque uma coisa é você pegar um asana, né, pega, por exemplo, sei lá, um trikonasana, uma postura tradicional lá do Hatha Yoga. E você insere isso num sistema metodológico disciplinar de ginástica para crianças e adolescentes. Você não pode ficar só na ginástica para crianças e adolescentes. Você precisa dar consistência a isso. E uma forma de dar consistência a isso é agregar uma narrativa que confira ao seu método, ao seu sistema, uma origem tradicional, uma conexão com a tradição.
E aí sim, por meio dessa narrativa, você consegue validar a ideia da evolução. Ou seja, eu propus essa metodologia de ginástica porque eu comecei com a tradição, eu entendi o que é a tradição, eu vejo os valores, as qualidades, mas eu percebo também que existe uma demanda no sentido de ajustar essa tradição às demandas que eu percebo atualmente. E afinal de contas, as demandas modernas, né, muitas demandas modernas, elas são essencialmente diferentes das demandas medievais, por exemplo. A gente sabe que as demandas básicas elas não são diferentes, né? O sofrimento emocional humano ele muda muito pouco. Mas a demanda, por exemplo, por alívio de estresse, aprender a relaxar, aprender a usar o corpo, essas demandas elas são muito modernas. E aí, bom, Krishnamacharya conseguiu atender essas demandas se inspirando em elementos que vieram lá do Hatha Yoga. Embora não tivessem absolutamente nada do Hatha Yoga, a não ser essa origem remota. Chamar isso de evolução é uma baita forçação de barra. Isso não é evolução do yoga nem aqui, nem na Índia. Parênteses aqui. Eu sei que na Índia, né, inclusive esse rapaz que veio conversar comigo, eu sei que na Índia existe um interesse muito grande, inclusive por causa dos modernos, né, um interesse muito grande no sentido de validar esses sistemas metodológicos modernos com base nas ciências e até na aprovação governamental. Então, o fato de haver cientistas, alguns deles PhDs nas suas áreas, o fato de haver o ensino de yoga como um curso superior dentro de uma universidade é uma expressão dessa evolução. E pior do que isso, o fato de ter, às vezes, um ministério do governo indiano, né, ou ministérios do governo indiano, ou muitos políticos envolvidos com isso que as pessoas têm chamado de yoga, isso é uma forma de validar essa visão moderna. Isso é uma loucura. Não é a ciência que valida o yoga. Muito menos o governo indiano que vai validar o yoga. Na Índia, só para vocês terem uma ideia, tem campeonato de yoga. Tem pessoas hoje em dia firmemente dedicadas a transformar o yoga num esporte olímpico. Quem chamar isso de evolução do yoga, desculpa, mas tá doido. Toda vez que você escutar a expressão evolução do yoga dita de forma séria, de forma entusiasmada, sai correndo. Se afasta, porque não faz o menor sentido. Principalmente porque todo mundo que fala disso não está conectado com nenhuma tradição. Não tem por trás um Swami que está inserido numa linhagem, num parampara. Não foi iniciado, enfim, não tem conexão nenhuma com nenhum mestre yogi genuíno. Eles têm relações importantes com PhDs, com professores universitários, com ministros, né, com fundadores de sistemas modernos chamados de yoga, que são sistemas de bem-estar, de ginástica, enfim, sistemas que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas que não são sistemas de yoga. Então essas pessoas estão falando de quê? Só para deixar claro,
quando a gente fala de evolução do yoga, a gente está se referindo, na verdade, à evolução de sistemas inspirados em técnicas isoladas do yoga. Então, por exemplo, se você pega o que o Krishnamacharya propôs lá no começo do século XX, compara com o sistema do Iyengar, né, o método Iyengar, a gente percebe ali uma evolução. Então você tinha a ginástica meramente ginástica, quando você entra no método Iyengar, você percebe que é uma ginástica quase que uma fisioterapia, né, uma forma de você intensificar os estudos de alinhamento, enfim, de qualidade postural e etc, etc. Então, houve ali uma evolução. Só que nenhum dos dois ali está falando de yoga. Nem o Krishnamacharya, nem o Iyengar e nem qualquer outro professor relacionado a esses dois professores. De verdade, eu não questiono esses métodos. Aquilo que o Krishnamacharya propôs, aquilo que os discípulos dele propuseram, né, o Iyengar, o Pattabhi Jois, enfim, todos os discípulos desses discípulos do Krishnamacharya, o próprio Dhirendra Brahmachari, né, com o seu Sukshma Vyayama, de verdade eu não critico esses métodos naquilo que eles de fato realizam, que é trazer qualidade de vida para algumas pessoas, como se costuma dizer, melhorar a condição corporal, melhorar a condição de saúde, trazer alguma disciplina de bem-estar, alguma disciplina enfim, de autodesenvolvimento, como se costuma falar. Isso não é questionável. Eu acho, sinceramente, que não é questionável. Eu acho até que é respeitável, mais ou menos como o rapaz que veio conversar comigo sobre isso, ele quase que me pediu, né, para eu respeitar esses desenvolvimentos modernos. A minha crítica aqui é em relação a como esses métodos se propõem, se colocam como métodos de yoga, que definitivamente eles não são. Minha crítica à modernidade consiste justamente nisso. São sistemas de ginástica, de bem-estar, de alongamento, de melhoria da saúde, de terapia. Só que eles estão sendo propostos, sendo vendidos, sendo propagados como métodos de yoga. Essas pessoas que fundam esses métodos, elas estão sendo reconhecidas, elas têm sido reconhecidas como grandes mestres de yoga. E é isso que não faz o menor sentido. Não faz sentido por quê? Porque não são mestres de yoga. Eles não são yogis. Eles não desenvolveram métodos que eles chamaram de métodos de yoga com a finalidade de continuar e aperfeiçoar o trabalho de um Patanjali, o trabalho de um Gorakshanath. Não, definitivamente não. Você pega os sistemas que essas pessoas criaram, compara com aquilo que o Hatha Yoga foi desde o início, compara com aquilo que Patanjali ensina nos seus Yoga Sutras, eles não estão falando das mesmas coisas. O que eu quero dizer com isso é que se modernos como Brahmachari, Krishnamacharya, Iyengar, Pattabhi Jois, enfim, tantos outros que eu poderia citar aqui, inclusive alguns do Brasil, né? Se essas pessoas são yogis, então Patanjali, Gorakshanath não são yogis. Não existe uma continuidade entre o que essas pessoas fizeram ao longo do século XX, criando novos sistemas disciplinares, e o que os antigos fizeram. Não existe uma linha contínua. Logo, não faz o menor sentido você falar em uma evolução do yoga, ainda mais do yoga, que, como eu expliquei no começo, é algo que nasce perfeito, nasce pronto, vem a este mundo por revelação.
Eu sei que isso pode soar muito, muito esotérico, muito místico, mas as tradições são isso. As tradições, elas evoluem muito pouquinho e muito lentamente. E se a gente observar o que aconteceu ao longo do século XX, principalmente, isso na verdade foi desde o século XIX, né? Mas principalmente ao longo do século XX, a gente vai perceber que as transformações que aconteceram, elas nem foram lentas e nem foram pequenas. O que já é suficiente para acender uma luzinha amarela e a gente ficar atento em relação ao que está acontecendo, em relação ao que veio acontecendo ao longo do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, entrando aí no século XXI. Não foi lento e não foi pequeno, que é o que acontece com as tradições nos raríssimos momentos em que elas se transformam. Eu nem diria que, nem usaria o verbo evoluir, mas pequenas transformações que acontecem em algumas tradições em momentos muito específicos da história da humanidade. Como, por exemplo, quando os tântricos vieram para resgatar os ensinamentos védicos originais e agregaram uma série de elementos que incluíam o corpo, a respiração, as energias sutis. Alguns poderiam dizer, bom, isso foi uma grande evolução do yoga. Ok, foi um acréscimo disciplinar, um acréscimo metodológico. Mas a essência do yoga, a lição fundamental do yoga não se alterou. O yoga continua sendo prática de meditação. Foram agregados alguns elementos para contribuir nesse processo de se entregar ao silêncio, de vivenciar o silêncio. Mas essa essência, ela permanece inalterada desde os rishis. Anterior a Patanjali, inclusive. Não sei se ficou claro para vocês a ideia de que não existe evolução no yoga, a ideia de que o que a modernidade trouxe foi qualquer coisa menos uma evolução do yoga, basicamente porque o que se produziu na modernidade é qualquer coisa menos yoga. Se esses pontos trouxeram alguma dúvida, deixa um comentário. Eu vou responder todos os comentários que surgirem, todas as dúvidas que surgirem. E é isso. Obrigado e até a próxima.